Seguindo na linha aqui de análise dos livros do Old Dragon, vamos hoje para o livro básico 3, o Bestiário, Monstros e Inimigos. A gente pode reparar que a qualidade continua a mesma. Olha a luz refletindo. Olha essa ilustração. A qualidade do livro é capa dura. Vamos ver o que esse bestiário traz pra gente. Um herói é tão épico quanto seus inimigos, mais de 250 monstros inimigos, pronto para desafiar seus heróis e aumentar os desafios de sua aventura. De temíveis mortos-vivos aos mundanos goblins, passando por agentes, por gigantes, gosmas, bestas extraplanares e até mesmo guardas, homens primitivos e soldados. Este manual cobre todos os tipos de criatura que os personagens amam odiar. Uma ferramenta imprescindível com uma seleção dos mais clássicos monstros de fantasia, permeado com novas criaturas, repletas de referências pop. Isso aqui tem muito mesmo, vocês vão ver. Todos prontos para desafiar os personagens dos jogadores de todos os níveis de poder e regiões diferentes. Este livro traz ainda monstros belamente ilustrados com estatísticas completas e textos descritivos com informações sobre seu comportamento, combate e ecologia. Você não vai ter só o monstro, vai ter como que ele luta. Ele é burrão ou ele consegue armar bem? E aí o mestre já sabe como ele vai interpretar aquele personagem no combate. Lista exaustiva de inimigos com variações e regras adicionais, porque nem sempre um monstro com vários braços e habilidades é o ideal para a sua aventura. Então, se gostou de um monstro, mas talvez ele não esteja no formato certo para a aventura, tem características que você consegue modificar do monstro e ele já te dá isso aqui estruturado caso você queira fazer, ou usar como base para você modificar os seus monstros ou os monstros de até outro bestiário. Regras avançadas para a criação de personalização de monstros para o Old Dragon 2, que é o que eu adiantei um pouquinho aqui. Estatísticas para bandidos, salteadores, piratas, mercenários e muito mais. Como grupos de aventureiros rivais, patrulhas, soldados e bárbaros. Ou seja, você não tem só monstros, você tem... Por isso que não é chamado um bestiário, né? A gente chama de bestiário, mas são monstros inimigos. Então você vai ter cultistas, você vai ter estatística para aldeão, para bandido, para mercenário. Tem diferença entre eles. E como é composto aquele grupo, ele já te dá tudo isso aqui bem estruturado. Tabelas dinâmicas de encontros para os mais diversos habitats e níveis de personagem. Isso aqui é excelente também, a gente vai ver com um pouquinho mais de cuidado. Então a gente vê que o livro, a capa tem duas texturas, essa aqui brilha e essa mais fosca. A lombada é da textura que brilha e a capa é fosca com o título nessa textura que brilha. Não sei os nomes técnicos, mas basta para verificar, né? Ao abrir a gente tem essa contracapa preta com essa ilustração. Puta, é fantástico isso aqui, né, velho? Olha. O cara que teve essa ideia é meio tenebroso. Eu achei legal porque o Beholder é um negócio meio comum e tal. Mas imagina a visão de um aventureiro vendo isso aqui, refletido pela sua tocha. Aí aperta, né? Autores, Antônio Saneto e Rafael Beltrame. Os agradecimentos como seguem nos livros anteriores. Índice, cara, índice por ordem alfabética, tá? Então, quero ver um Efrete, E, tranquilo. Quero ver, sei lá, um Pégaso, vamos ver. Pégaso, Medusa, Antígona Medusa, 130, facinho. No índice, os apêndices estão sinalizados aqui, a gente tem então os humanos e os semi-humanos, já que eles não estão na lista de monstros, tá? Mas humanos e semi-humanos, todo tipo. Como criar monstros, como gerar monstros únicos, ou seja, você não precisa usar exatamente os monstros que estão aqui. Se você quiser gerar um monstro único, desde a aparência física até o conceito e as estatísticas, ele te ensina como. Até com umas tabelas aleatórias. Como você modifica os monstros que já existem, ou se você quiser, modificar até os monstros que você já tem também. Especializações para monstros, a gente vai dar uma olhadinha. Bestiário para Pocket Dragon. Pocket Dragon é a versão mais simples do Old Dragon para one-shots ou introduzir as pessoas no jogo, ou até pela praticidade para jogar solo. Convertendo monstros de outras edições. Tabelas de encontros, isso aqui é excelente. E listas de monstros, agrupados por diversas estatísticas. A gente vai acompanhar aqui. Como que você usa o livro, interpretando as estatísticas, etc.
O que existia no bestiário do Old Dragon 1 aqui foi mantido. Cara, excelente isso aqui. Então o tamanho médio, o tamanho de um personagem humano, tá? Pequeno, miúdo, agora ó as dimensões. Grande, você consegue ter uma noção. Imenso e colossal. Isso existia no Old Dragon 1, se manteve no Old Dragon 2. Continua explicando as estatísticas aqui, como é que você interpreta o ataque. Aqui vamos dar uma olhadinha. Vamos lá, ó. Vamos pegar um monstro mais icônico, vai. Não quero. Quero pegar um icônico primeiro, depois a gente vê alguns diferenciais. Aqui passando pelos animais. Aparição. Aparição é da hora. Medonha. Primeiro, olha a ilustração. Todos os monstros têm essa ilustração, que é uma ilustração preto e branco, bem old school, com um fundo, que eu não sei que cor que é essa, mas é um fundo que dá uma perspectiva e a gente consegue dar uma olhadinha nesse monstro de um jeito mais legal. Então você tem o tipo de morto-vivo, o tipo de monstro, tamanho dele, alinhamento e o terreno que ele é encontrado. Então a aparição pode ser encontrada em qualquer terreno, dependendo da história, dependendo do mestre. Você tem aqui, isso é regra do monstro, tá? Você pode perceber que não tem muita regra, são estatísticas simples, os monstros não têm atributos mais, como eram nas versões anteriores. Então, quanto que ele é encontrado? Um D4 aqui, se ele for encontrado por aí. Um D6 se for no covil, o valor em parênteses se refere ao covil. Quantidade de experiência que ele dá ao ser derrotado ou ser superado. Tesouro, esse tesouro você vai ver na lista aqui, ou você vai ver na lista no LB1, tá? Isso é característico dos OSR. Quantidade de metros que ele se movimenta, 9 metros. Dado de vida, seguido pela quantidade de pontos de vida, classe de armadura, jogada de proteção e moral. Aqui a quantidade de ataques que ele faz, o bônus de ataque que ele tem, o dano, e nesse caso a gente tem um efeito extra. Uma pequena descrição da criatura em um parágrafo inicial. Depois, como ela se comporta em combate e as características especiais dela. Então, silencioso, morto-vivo, imunidade, dreno e etc. Dreno, que é o terror dos aventureiros, que o negócio drena nível. Nossa, isso aqui é um horror. Ecologia, ou seja, ecologia é indicações mais gerais da criatura e a quantidade de tesouros que ele tem. A gente vai reparar que algumas criaturas têm uma característica que a gente chama de utilidade. Então vamos lá, por exemplo, Cíclope. Olha que da hora o Cíclope aqui, ó. Venenoso. Utilidade. O olho do Cíclope é usado em estudos de itens mágicos ligados à visão verdadeira. Então isso aqui você já tem um gancho. Cada monstro, tá, tem alguma parte do corpo que pode ser utilizada como gancho de aventura. O personagem quer saber, quero fazer um item de invisibilidade. Que monstro pode ter isso? O mestre vai lá dar uma caçada e tenta verificar isso. Você pode reparar que os monstros, olha a diagramação, é uma página para cada monstro. Uma página para cada monstro. Então é muito fácil de achar. A gente está nos monstros com C aqui. Muito fácil de ver, todas as informações estão fáceis. Uma característica muito legal que alguns monstros têm, não estão presentes em todos, tá? Mas alguns têm, para você interpretá-los. Por exemplo, que tipo de som que o Ciclork produz? Passos leves e constantes. Então o mestre pode usar isso como guia na hora de interpretar. Vocês escutam passos leves e constantes. Isso aí já é indicação do Ciclork. E que cheiro que ele exala? Estrume de animal de rebanho. Então, vocês escutam passos leves com aquele cheiro de merda de vaca. Aí aparece um Ciclork. Então, muitos monstros têm essa característica de qual o cheiro dele e que som que ele faz. Por exemplo, aqui, ó, derro. Bichinho zoado esse aqui, hein? Som, passos, normal. Odor corporal. Suor forte e ureia. Então, imagina o cheiro desse bicho. Isso aqui acrescenta uma camada de imersão muito interessante. Devorador de cérebro. Passos ou odor dele. Amônia misturado com cloro. Embaçado, né? E todos esses monstros, além de ter uma página dedicada a eles, tem o tamanho dele comparado aqui, ó, tá vendo? Sem carregar a página, quase como numa transparência. Mas você consegue ter uma noção do tamanho dele comparado
a um tamanho médio, um ser humano. Esse aqui é um doppelganger. Os dragões tem uma parte só para eles. E aqui você tem as indicações gerais dos dragões. Um reforço do tamanho em relação aos personagens humanos, semi-humanos. E você tem uma página para cada dragão. Dragão azul. Aqui as estatísticas de um dragão adulto. Aqui de um dragão jovem e de um dragão velho, mais poderoso. E a ilustração dele, olha que bacana. Dragão branco. Vamos pro dragão vermelho, que o dragão vermelho, o dragão das sombras, bem louco. O dragão vermelho tem um... Ele faz uma referência a uma ilustração do D&D antigo. Aqui, ó. Lembra daquele dragão do Basic, que compõe o Backme? Não do BX, do Basic que compõe o Backme, ó. É esse aqui, cara. Eu não tô com o livro aqui. Então, essa é a estrutura do LB3. Vamos agora adiantar um pouquinho. Vamos para o que tem depois da descrição dos monstros. Eu falei que a gente ia voltar nesse cara aqui. Vamos voltar. Golem de madeira. Claramente uma referência pop, né? Aquelas bonecas amaldiçoadas, enfim. E eu não vou ler aqui. Peguem o livro e vejam. Esse bicho é venenoso, velho. Ele põe um reino de cabeça para baixo só existindo. Golem de madeira. Algumas ilustrações que, dentre muitas, que merecem destaque. Até a gente chegar nos apêndices. Pronto. A gente tem vários apêndices aqui. Esse aqui é o de humanos e semi-humanos. Então, como eles não são monstros propriamente, ele vai te dar aqui, por exemplo, e se numa tabela de encontro você precisa cair o que você encontrou aventureiros? Aqui, como você determina qual a quantidade, quais são esses aventureiros. Você pode gerar aleatoriamente. E anões? Como eles são encontrados? Quais as variações? Que tesouro que eles carregam? Quantos líderes existem para cada tantos indivíduos? E as estatísticas. Pode reparar que é bem ágil o sistema, então você tem, ó, isso aqui é um bloco de estatística de um anão, isso aqui de um anão aventureiro, isso aqui de um anão líder. Isso aqui é tudo para humano e semi-humano. Bandido, berserker, mercador cultista, fanático, elfo, homem da caverna, homem comum, halfling, gnomo. Aqui é um mercenário, vários tipos de mercenário, como eles são compostos, como se organizam, quantos tem cada um, a proporção, geralmente é uma quantidade maior de soldados leves e arqueiros, e aí para uma quantidade X de soldados leves a gente tem alguns sargentos, e para a quantidade X geral a gente tem um cavaleiro de guerra que é o líder, quantos deles vão estar disponíveis para contratação e etc. Nobres, nômades, isso aqui lembra aquela parte do Cyclopedia, né? De encontros. Patrulhas, milícias, piratas, embarcações e etc. Outro apêndice aqui mostrando como você cria os seus monstros. Então você consegue gerar aleatoriamente mais ou menos a característica do seu monstro. Vamos por aqui, ó. Ele vai ter traços de animal. E desculpa, gente, isso aqui é a quantidade de dados de vida como um parâmetro. Tem uma outra opção aqui que a gente consegue verificar aqui, ó, como gerar monstros únicos. É isso, eu confundi. Qual que é o conceito? Não sei, eu vou rolar. Pô, vamos supor que isso é uma gosma. Ele é uma gosma pequena, não quero saber de alinhamento, encontrado em montanhas. E ele tem, joguei no dado aqui, vamos ver aqui, gosma. Ele tem uma forma geométrica. Uma gosma que se disfarça como uma poção, dando claras indicações que é uma poção de cura. E ao ingeri-la, ela se insere no corpo do aventureiro e começa a fazer o seu estrago, quase como um parasita. Rapidinho eu já gerei um monstro único, nada a ver, nem joguei dado, só batendo o olho aqui. Então isso aqui quer surpreender os jogadores, nenhum deles vai encontrar nada conhecido por aqui. Ó. Tem um monte de variações, um monte de opções. Isso aqui é uma ilustração de provavelmente um monstro gerado aleatoriamente. Meio porco, meio dinossauro e com asinhas. Aqui é a opção de modificar monstros. Dicas para você modificar monstros, pensar em como eles vivem. Especializações para monstros. Você pega um monstro, mas vamos supor, você pega um Goblin. Mas esse Goblin ele é uma aberração. Ela sofreu algum efeito mágico malfadado que deformou sua versão normal. O que isso vai causar?
vai ter essas alterações nas características dela. Ela vai ter uma anatomia tosca, ela vai ter veneno, ela vai ter características de gosma. Ela pode ter ácido, membros extras ou até 2 cabeças. Tá. Um Ruby Goblin batedor. O que mudaria? A gente usa aqui a especialização de batedor e a gente tem uma noção. Poxa, um Warg que é pior do que normalmente os Wargs são. Vou colocar aqui brutal. Um Orc que é o digno de louvores entre a sua raça, ele se destaca. Campeão. Pô, um dragão que por um acaso está cuidando de um filhote. Aqui está a modificação. Gigante. Pô, aqui eu tenho um anão. Por algum motivo, uma maldição, um experimento, ele ficou gigante. Como que muda? Eu pego a característica do anão, as estatísticas dele e aplico a especialização gigante. Ou seja, você consegue mudar com tudo, cara. Ó, líder, possuído, velho, xamã e etc. Aqui as estatísticas para o Old Dragon. Convertendo monstros, aqui você tem a opção de converter do AD&D 2, do D&D terceira edição. Aqui como você converte taco, etc. Terceira edição. Old Dragon 2 para Old Dragon Pocket. Tabelas de encontro, isso aqui é excelente, cara. E eu achei muito legal porque ela foge um pouco das tabelas normais. Por exemplo, em qualquer tabela você vai ter aqui, ó, essa indicação. Se o encontro que você quer que ocorra seja mais fácil, usa um D6, mediano um D10 e desafiador um D12. Então aqui, ó, encontros e colinas. Você pode rolar um D12, que aí ele vai ter uma dificuldade de desafiador, ele pode pegar desde um dragão dourado jovem até um kobold. Se você jogar até como um nível fácil, usando o D6, o máximo que ele vai dar é um hobgoblin. Nível moderado, o máximo um ogro. Agora difícil, ele pode rolar um dragão dourado jovem. E se vocês forem testar isso, é incrivelmente... aparece dragão e vai ter dragão onde os caras estão indo. A gente tem que se virar para encaixar ele na campanha. Pântanos, geleiras, florestas, etc. Essas listas elas são excelentes porque você tem elas tanto aqui quanto no livro dos Ermos. Então você está lendo o livro dos Ermos, está utilizando o livro dos Ermos para fazer uma situação e você precisa saber das tabelas de monstros. Você não precisa olhar no livro de monstros para ter essa tabela. Lá você já tem. Você já tem essas tabelas aqui. Então é uma repetição de tabelas que ocorre em outros momentos também, que é extremamente útil. Você não precisar ficar trocando de livro enquanto você está mexendo e preparando uma situação. Encontro de animais, listas de monstro por dado de vida, caso você queira dar uma dosada no poder ou ter uma noção. Lista de monstros por habitats. O que monstro pode encontrar na floresta? Todos esses. Divisão de monstros por conceito: animais, dragões, humanoides monstruosos, plantas e gosmas, bestas, insetos, gigantes, morto-vivo, plantas e etc. E a gente tem aqui a republicação da tabela de tesouros que está no livro básico 1, porque às vezes você vai estar com o livro básico 3, que é o bestiário aqui, e o monstro tem um tesouro H. Você não precisa pegar outro livro, aqui mesmo você já sabe quanto ele tem. Ou seja, você tem essa tabela em 2 livros que muito provavelmente você vai usar caso você esteja manejando eles. Você não precisa pegar outro. Tem vários livros do Old Dragon 2 que tem tabelas repetidas em um ou em outro livro para que você não precise pegar o outro livro e caso ele trate de assuntos afins. Tesouros, ficha de encontros. Você quer deixar alguns encontros prontos, você já preenche aqui, ó. Qual que é a aventura, nome do monstro, as estatísticas dele, quantos pontos de vida ele tem, quantos são. Ficha de monstro, caso você queira inventar o seu monstro, como a gente já tem ferramentas aqui nesse livro. Acabou. Contracapa preta. Cara, é isso. Então esse é o livro básico 3. Eu acho que nem tem um outro sistema que eu gosto muito que chama Arcana Primária. E ela não tem bestiário, mas poxa, isso aqui cabe tranquilamente. Qualquer OSR cabe tranquilamente esse bestiário. Tá com um preço muito bom. Eu acredito que ele esteja por 100 e pouquinho, tá? Não chega perto de 200 nunca. Um livro que tem uma qualidade física igual ao do RPG mais vendido do mundo, só que quinta edição. Extremamente mais acessível e sem pecar em nada na parte de ilustração, diagramação e etc. Tá bom?
Além disso, a gente tem aqui o QR Code pro Old Dragon Online, que você pode consultar monstros, magias, equipamentos e em breve personagens e campanhas. E tudo isso aí compondo o ecossistema do Old Dragon. Valeu, povo!